Fala, nação rubro-negra, que é o Lino Rubro-Negro. Venho aqui nesta noite de quinta-feira para trazer algumas notícias do Flamengo para vocês. E antes de começar a falar das notícias do Flamengo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe o seu like, né? Lembrando que o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Então vamos começar a falar das notícias do Flamengo, né? Gabigol emite nota oficial e dispara: não represento nossa nação. Gabigol usou as redes sociais nesta quinta-feira se manifestar após incidente envolvendo o jogador e sua família no Maracanã. Depois da derrota na Copa do Brasil, o atacante foi atingido por um copo de cerveja ao deixar o gramado, e a família dele foi hostilizada na saída do estádio. Isso é o futebol. E sei que no Flamengo temos de vencer e queremos vencer. Sempre com respeito e dedicação à instituição que defendemos, mas jamais aceitarei agressões, falta de respeito e xingamentos, principalmente aos meus familiares que tanto se dedicaram para que eu pudesse estar aqui hoje. Gabigol escreveu nas suas redes sociais. Bom, isso que a torcida fez com Gabigol e com a família do Gabigol não se pode fazer. Isso não é torcer. Isso não é torcer, né? Torcedor tem que criticar. Se o jogador for mal, tem que criticar, vaiar. Agora, quando partir para a agressão de atingir copo no jogador, atingir algum objeto no jogador, e até por ofensa, já não é torcer para o clube. Já não é torcer para o clube. Isso aí não é sinônimo de torcedor. Gabigol, por mais que o Flamengo não venceu, por mais que o Flamengo saiu derrotado, Gabigol se esforçou ontem no jogo. Por tudo que o Gabigol fez, né, no Flamengo, né, gol do título na final da Libertadores, merece todo o respeito pela nação rubro-negra. E isso não pode acontecer. Isso não pode fazer. Isso não é ser torcedor. O torcedor que fez isso não é torcedor. Está infiltrado no meio da torcida do Flamengo, mas não é torcedor do Flamengo. Está infiltrado no meio da nação rubro-negra, mas não é torcedor do Flamengo. Isso não ajuda, só prejudica e só atrapalha. Isso que fez de tacar copo no Gabigol, né, e de hostilizar a família do Gabigol, isso aí é sinônimo. Não é sinônimo de torcedor. É que nem ele falou, né? Não representa. Esse que fez isso com o Gabigol e com a família do Gabigol não representa a nação rubro-negra. Não representa o Flamengo. Não representa os torcedores do Flamengo, né? Lamentável a palavra que pode dizer é lamentável, vergonha, né? Não pode acontecer isso. Vamos para a próxima notícia, né? Flamengo assume que Davi Luiz estreou antes do tempo. Lesão poderia ter sido evitada. Olha só, a lesão do Davi Luiz poderia ser evitada.
O zagueiro foi entregue à preparação física do clube. O zagueiro foi entregue à preparação física do clube na última semana e vem tendo bons resultados, mas ainda há chances de que a volta seja vista como prematura, né? O que poderia postergar o retorno ao grupo. A visão sobre o assunto é de que ele estreou pelo clube antes do tempo, o que resultou na lesão sofrida em sua segunda atuação pelo Flamengo. Vale lembrar que quando o jogador fechou com o Flamengo, já estava parado há 5 meses, desde que deixou o Arsenal, né? Davi Luiz será avaliado para saber se vai ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Se realmente Davi Luiz estreou antes do tempo, isso é irresponsabilidade. Se realmente o Davi Luiz estreou antes do tempo, isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade da parte do Flamengo, irresponsabilidade da parte do Flamengo, irresponsabilidade da parte da comissão técnica do Flamengo. É brincadeira. É brincadeira, isso se chama amadorismo no Flamengo. Isso se chama amadorismo, não pode acontecer isso no Flamengo. Como é que você vai colocar o jogador que está há 5 meses parado? Há 5 meses parado? Como é que você vai colocar antes, né? Antes do tempo. Antes do tempo, ó. Clube, ó. Que ele estreou pelo clube antes do tempo. Como é que você vai colocar ele? Que ele estava parado há 5 meses. Como é que você vai colocar ele antes do tempo? Primeiro você avalia o jogador. Primeiro você avalia o jogador e vê se ele está realmente em condições de jogar. Em condições de jogar. Brincadeira. Isso foi irresponsabilidade do Flamengo e irresponsabilidade da comissão técnica do Flamengo e até do departamento médico do Flamengo. Brincadeira, gente. É brincadeira, é lamentável o que está acontecendo com o Flamengo nesse ano, hein? Muito amadorismo no Flamengo. Muito amadorismo no Flamengo. Talvez se não tivesse acontecido isso, não tivesse ter feito isso, tivesse ter colocado o Davi Luiz no tempo certo, talvez o Davi Luiz não teria se machucado. E no Brasileiro, o Flamengo não poderia estar até bem. Não sei se o Renato Gaúcho talvez poderia também fazer lambança também, do jeito que o Renato Gaúcho vem fazendo lambança uma atrás da outra. Mas foi irresponsabilidade do Flamengo, irresponsabilidade da comissão técnica do Flamengo, irresponsabilidade do departamento médico do Flamengo. Brincadeira. Muito amadorismo no Flamengo, muito amadorismo do Flamengo nesse ano e muita irresponsabilidade do Flamengo nesse ano de 2021. Que vergonha! Vamos para a próxima notícia do Flamengo, né? Renato comanda treino no Flamengo e recebe apoio de jogadores. Diretoria mantém confiança no técnico. O dia após a derrota para o Atlético Paranaense e a eliminação na Copa do Brasil foi de debate entre a diretoria do Flamengo, mas a programação normal no Ninho do Urubu. O técnico Renato Gaúcho comandou o treino na tarde desta quinta-feira, com a presença do vice-presidente Marco Braz e do diretor Bruno Espindo no CT, no CT. Então, Renato Gaúcho comandou
o treino do Flamengo nesta tarde, né? Renato Gaúcho comandou o treino do Flamengo nesta tarde, né? Lê de novo aqui, ó. Renato comanda treino no Flamengo e recebe apoio de jogadores. Diretoria mantém confiança no técnico. O dia após a derrota, o Atlético Paranaense e a eliminação na Copa do Brasil foi de debate entre a diretoria do Flamengo, mas a programação normal no Ninho do Urubu. O técnico Renato Gaúcho comandou o treino na tarde desta quinta-feira. Renato Gaúcho comandou o treino na tarde desta quinta-feira. Gente, eu vou falar de novo. A diretoria do Flamengo está com confiança, né, no Renato Gaúcho. Talvez a diretoria do Flamengo tá achando que o Renato Gaúcho vai melhorar, que o Flamengo vai melhorar. Mas do jeito que o Renato Gaúcho vem treinando, vem colocando o Flamengo no jogo, como é que vai? Eu não vejo melhora. Eu não vejo melhora. Renato Gaúcho que vem colocando o Flamengo todo errado no jogo. Vem botando os jogadores fora da posição. A Copa Libertadores está chegando. É dia 27 de novembro. Eu vou falar de novo. Pode me criticar, pode vir falar que eu sou torcedor modinha, pode falar que eu sou torcedor Nutella, mas eu vou com a minha opinião. Se o Flamengo continuar com o Renato Gaúcho na Copa Libertadores, o Flamengo corre o risco muito grande de ficar sem a Libertadores também. O Flamengo já está fora da Copa do Brasil. A chance no Brasileiro é pequena. Agora, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro. É obrigação do Flamengo vencer o Atlético Mineiro sábado. É obrigação do Flamengo vencer sábado. Não tem essa de desculpinha, não. É obrigação do Flamengo vencer sábado. Agora, o Flamengo não pode ficar temando com o Renato Gaúcho, não. O Flamengo não pode. Um torneio, a Copa Libertadores é muito importante para o Flamengo. É muito importante para o Flamengo. O Flamengo precisa pensar muito bem, porque a Copa Libertadores o Flamengo precisa ganhar. A Libertadores é obrigação do Flamengo vencer. E eu falo, a Libertadores é obrigação do Flamengo vencer. O Flamengo não pode dar bobeira. Aproveita o quanto há tempo, aproveita o quanto há chance. Renato Gaúcho, se o Renato Gaúcho estiver no jogo da Libertadores, estiver no comando do Flamengo na Libertadores, o Flamengo corre um risco muito grande de se complicar na Libertadores, na final da Libertadores. Eu estou falando. O Flamengo não está jogando bem por causa que o Renato Gaúcho está escalando o time todo errado. A zaga do Flamengo está sem consistência ali na defesa. A defesa tá fraca. A defesa do Flamengo está uma mãe. A defesa do Flamengo está tomando muito gol bobo nesses últimos jogos que o Flamengo está jogando. O Flamengo parece que não treina. Agora vamos ver. A diretoria está confiando
né? Tá confiando no Renato Gaúcho, né? A diretoria do Flamengo tá confiando no Renato Gaúcho, né? Tá passando confiança, tá confiando no Renato Gaúcho. Vamos ver, né? Espero que esteja certo. Eu quero estar errado no meu pensamento. Eu quero estar errado para que eu quero que esteja certo e que chega na Libertadores e o Flamengo vence. Que o Flamengo vence, porque esse título é muito importante para o Flamengo. Para o Flamengo. O Flamengo não pode dar bobeira de tropeçar nesse jogo. Agora o jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo tem a obrigação de vencer. A obrigação de vencer contra o Atlético Mineiro, né? E tem um assessor de Andrés Pereira e Davi Luiz manda indireta para Renato Gaúcho em seu Instagram. O assessor de Andrés Pereira e Davi Luiz publicou uma mensagem criticando o Renato Gaúcho pela escalação do meia fora de posição, né? Tá criticando o Renato Gaúcho pela escalação do Andrés Pereira, né? Fora da posição do Andrés Pereira, né? Aí ele fala na publicação, ele fala: você tem um carro de corrida e um de rally. Você coloca o carro de corrida na montanha. Escreveu. Até o assessor do Andrés Pereira não está contente com o Renato Gaúcho. Até o assessor do Andrés Pereira e do Davi Luiz não está contente com o Renato Gaúcho escalando o Andrés Pereira fora da posição do Andrés Pereira. Mais uma vez eu falo, eu vendo esses últimos jogos do Flamengo, que o Flamengo vem jogando. Se o Flamengo chegar na Libertadores com o Renato Gaúcho, o Flamengo corre o risco muito grande de ficar sem a Libertadores. Eu tô falando. Então, nação rubro-negra é isso. Até o próximo vídeo. Peço a vocês que, se vocês não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu like, né? Se vocês não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu like. Tamo junto. Saudações rubro-negra. Isso aqui é Flamengo.